Deixa eu trazer uma outra informação. Uma pesquisa da Atlas Intel e Bloomberg, que foi divulgada hoje, revela que 66,8% dos brasileiros consideram a criminalidade e o tráfico de drogas como os principais problemas do país, com um aumento em relação aos meses anteriores. A corrupção aparece em segundo lugar, com 57,9% das menções, também em alta. Esse é um índice que sempre aparece no topo, né? Agora, economia e inflação são citadas por 22,5% dos entrevistados, mantendo estabilidade. E aí, quem nos acompanha por imagens conseguem observar muitos tópicos e assuntos que foram citados nessa pesquisa. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu, pela audiência, pela parceria. Você que acompanha o programa pelas ondas do rádio, nas mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Os nossos comentaristas vão avaliar uma pesquisa Atlas Intel Bloomberg, que foi realizada perguntando sobre os maiores problemas do Brasil. Você que nos acompanha, para você, qual é o maior problema do nosso país? Vamos discutir com os nossos comentaristas. Eu vou começar com o Roberto Mota, porque criminalidade e tráfico de drogas, dois itens que apareceram no topo das respostas desse levantamento, Mota. Mais uma pesquisa completamente desnecessária, né? Porque o Brasil é o país do medo. É o país onde as pessoas andam na rua abraçando as mochilas, com a mochila para frente. É um país onde ninguém pode usar celular na rua. E olha, não precisava ser assim. Eu conto e muita gente mais nova não acredita. Mas até o meio dos anos 70, o Brasil era um país normal. Foi um país onde eu passei a minha infância. Eu nunca tinha ouvido falar de crime, de assalto, de nada disso. E o Brasil era um país, naquela época, muito mais pobre. E mesmo assim, esse crime violento e onipresente era inexistente. E aí, eu preciso perguntar, por que é que nós mergulhamos nessa crise de criminalidade sem fim? E a minha resposta, pelo tudo que eu vi e aprendi, é que o sistema de justiça do Brasil foi contaminado pelas ideias erradas baseadas na ideologia de esquerda. Pois é, essa pesquisa foi registrada no TSE sob o número registro BR 04582/2026. Você, Musa, criminalidade em primeiro, corrupção em segundo, economia e inflação na terceira posição. Daí eu achei interessante que polarização política vem na sequência, situação da educação. E aí aparecem outras coisas aqui, enfraquecimento da democracia, situação da saúde, mau funcionamento da justiça, conservadorismo. Enfim, são respostas para nós exercitarmos aqui as nossas mentes para entendermos exatamente como foi feita a pesquisa, o levantamento, como os percentuais eles superam 100, é óbvio que as pessoas puderam ofertar mais de uma opção, mas alguma coisa lhe chama a atenção desse levantamento, Musa? Me chamou a atenção o enfraquecimento da democracia, por mais que 12% seja muito pouco para alguma coisa tão óbvia, mostra que há ainda incipiente, mas um amadurecimento de forma geral. Mas eu concordo muito com o Mota, eu acho essa pesquisa completamente inútil sob o ponto de vista eleitoral, institucional, político. Basta sair às ruas, sai às ruas, pergunte à população, sente num boteco qualquer ali, peça um café das antigas, um café com leite, um pingado ali, sente, converse com o dono daquele bar, converse ali com as pessoas, com os prestadores de serviços, com pedreiros que vão sentar lá para almoçar, sente, converse, faça isso, entenda a economia real. Basta você perceber um pouquinho disso, que não precisa gastar, sabe-se lá quanto, para fazer algum tipo de pesquisa. Tudo bem, o dinheiro é privado, faça o que quiserem, mas não traz novidade alguma. É claro que a população não está conseguindo pagar as contas com o supermercado, isso está muito óbvio. Os preços estão caríssimos e a metodologia do IPCA não entrega mais a realidade
às ruas. Saia para perguntar se eles conseguem curtir um final de semana em família, se sobra algum tipo de dinheiro para isso. Pergunte se eles tiram os celulares dos bolsos às ruas. Aliás, não precisa perguntar, basta andar pelo Centro Financeiro de São Paulo, onde eu todo dia saio para almoçar, mas não tiro meu celular do bolso. Quando ele toca, entramos na primeira loja ao lado para poder atender. Chegamos nesse nível, de fato. Vai numa zona onde, como por exemplo a Paulista, onde ficam os estúdios da Jovem Pan, o Mota muito bem colocou, as pessoas abraçam a sua mochila. Acha que isso é por quê? Para ser um conforto? Porque temos medo. Porque no Brasil nós vivemos numa selva e o pior de tudo é que há completa impunidade para aqueles que praticam os crimes. Então o que ele expôs nessa pesquisa é uma obviedade que você consegue chegar à conclusão muito fácil andando nas ruas do Brasil de hoje. Você, Luiz Felipe Dávila, os dados, as informações compiladas nessa pesquisa, os 3 primeiros itens: criminalidade, em segundo, corrupção, e depois economia e inflação, né? O terceiro item. Vocês já diziam, né, que o que determinaria, o que ditaria os debates no processo eleitoral seria combate ao crime organizado, não, combate à criminalidade, melhor dizendo, e economia, né? O que mexe com o bolso do brasileiro, e a questão da segurança, né, Dávila? E a corrupção, os 3 pontos que a pesquisa mostra. E a gente falava isso sem pesquisa, porque é óbvio que a gente conversa com as pessoas e é isso o que a percepção da população. Agora, Caniato, se ela traz obviedades, ela traz boas pistas para os candidatos à presidência da República. É hora de endereçar esses problemas, porque é assim que você vai ganhar a confiança e o voto do eleitor, tratando dos reais problemas. Como é que nós vamos reduzir a criminalidade? Como é que nós vamos combater a corrupção? Como é que nós vamos resolver a questão econômica? Pegue um desses temas e trate como a pessoa capaz e com a competência para resolvê-lo. E isso certamente vai trazer voto e confiança no discurso do candidato. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque naturalmente numa campanha eleitoral, Mota, cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, né? O governo vai mencionar os programas que foram realizados, as iniciativas que foram implementadas, vão compilar uma porção de números. Recebemos o país dessa forma, estamos entregando dessa forma. E aí, quando você fala que nem sempre o eleitor se preocupa em fazer essa mini pesquisa sobre as coisas, todo mundo em potencial pode ser a sua própria agência de checagem, né? Mas e aí, como não deixar se levar para aquele texto redigido pelo marqueteiro? Eu acho que nós estávamos tendo uma discussão hoje de manhã, Caniato, sobre a importância da comunicação, né? Eu tenho a honra de fazer parte do Conselho Superior de Segurança da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e hoje nós estávamos conversando sobre isso, né? Sobre a importância de comunicar a verdade sobre segurança pública. Eu acho que até algum tempo atrás, boa parte da população, talvez a maioria da população, apesar de viver essa rotina de medo, ainda não tinha um entendimento bom do porquê que isso acontece. Ainda acreditava naquela narrativa, que é uma narrativa repetida todos os dias, que o bandido é um pobre coitado, ele não teve oportunidade, não vale a pena prender, o certo é ressocializar, é dar um curso técnico para o bandido. E as coisas que têm acontecido no Brasil são tão brutais, são tão violentas, e o discurso das autoridades, especialmente as autoridades do governo federal, mas também autoridades de outros poderes, uma atitude condescendente, é uma atitude uma postura ideológica de fazer uma defesa quase que da própria atividade criminosa, diante de oferta de ajuda de outros países, dizer que não, a gente não quer, porque isso ofende a nossa soberania. A gente teve ministros de Estado em discurso dizendo, graças a Deus, que as audiências de custódia soltam 50% dos criminosos presos porque a polícia prende mal e a justiça tem que soltar. Nós tivemos uma
alta autoridade entrevistada por mim aqui na PAN, que disse diante das câmeras que leva um segundo celular só para o ladrão. Então, diante de tudo isso, eu acho que a população entendeu. Finalmente caiu a ficha e as pessoas estão começando a entender que combate ao crime não é uma coisa levada a sério pelo Estado brasileiro. E isso está colaborando por uma série de mudanças. A gente tem pessoas no Congresso Nacional hoje que têm consciência do que precisa ser feito e coragem para fazer. Daí o projeto da lei antifacção, que era uma lei pró-facção originalmente, veio do governo federal, lógico, e ela foi totalmente reformulada pelo Guilherme Derrite. Hoje é considerada uma das melhores leis do mundo. A mesma coisa com a PEC da segurança pública, que era a PEC da insegurança pública, vinda do governo, foi totalmente reformulada pelo deputado Mendonça Filho, incorporando alguns dos conceitos mais avançados da economia do crime e da proteção às vítimas. Então, a população aprendeu, entendeu e cansou do que está acontecendo no Brasil. Não precisa nenhuma pesquisa, não. A população tem plena consciência agora do que está acontecendo. Pois é, deixa eu passar para o Bruno Musa, só para a gente projetar esse tipo de discussão, mas olhando já para o processo eleitoral e os muitos Brasis que são apresentados, né, Musa? Porque tem o Brasil real, né? Você mencionou a situação que envolve a pessoa que caminha por um bairro de São Paulo e o receio que essa pessoa tem de ser furtado ou assaltado, né? O celular hoje em dia virou algo que você tem que deixar guardado dentro da mala e talvez você tenha que até ter 2 celulares. Teve até uma entrevista que o Mota sempre gosta de mencionar de um representante do governo federal que disse, olha, eu também tenho receio, eu tenho o celular do bandido e o meu próprio. Então ele usa um celular num bolso, porque se o bandido vier com a arma, ele entrega esse celular fake, né, sem aplicativo de banco. E a gente ficou até muito surpreso, eu e o Mota, quando essa figura tão importante acabou revelando essa fragilidade. Mas queria que você trouxesse um pouco da percepção sobre as retóricas, né? Assim, aparece no topo dessa pesquisa a situação que envolve crime e o medo das pessoas com a insegurança. Mas daí a gente vai observar muito provavelmente no debate eleitoral muitos vendendo iniciativas que acabaram contribuindo pouco para o enfrentamento ao crime. E aí, como é que funciona isso? O Brasil real e o Brasil pintado por alguns? Funciona a pura narrativa. Eu acho que grande parte das pessoas tem até um receio hoje de colocar situações reais que deveriam ser feitas. Muitos não querem expressar aquilo de maneira contundente, uma vez que isso pode perder votos, já que o politicamente correto foi implementado na cabeça das pessoas nos últimos anos. Então, onde já se viu alguém colocar na sua proposta que deverá gastar um X do orçamento para construir presídios, por exemplo, uma vez que é difícil de metrificar ou é algo abstrato você colocar quanta corrupção causa. Você não vê o dinheiro saindo do teu bolso, você não vê esse rombo do déficit público, o sequestro do orçamento, consequentemente é difícil metrificar. E aí você vai ver uma conivência de uma série de canais de comunicação, ONGs, que vem a público dizendo por que está levando uma parte do orçamento para construir presídios quando, por exemplo, não há escolas suficientes, não há hospital disponível de boa qualidade para a população. A narrativa ela é muito mais fácil de ser comprada com as falas da esquerda. Só que vale lembrar que ali não há qualquer freio moral para você mentir. E quem mente pouco pode mentir muito. O freio moral não existe de forma alguma. Então, se ele vai falar que vai construir uma escola, por que não 10, 20, 30? E qual é a punição para aqueles que mentem em campanha e depois não cumprem? Não há, simplesmente não há. As pessoas não vão atrás para entender se há orçamento suficiente para construir. Não querem saber o como. Querem comprar uma ideia falaciosa. Só que tudo isso vai deixando de lado um problema real, que é o problema das pessoas nas ruas que saem e não sabem se vão voltar para casa. Consequentemente, isso acontece em cada vez uma escala maior. Veja só, meu primo mora no interior de São Paulo, em Catanduva, da onde era a família do meu pai. E ele estava aqui em São Paulo essa semana, foi jantar em casa e ele perguntou, e aí, vendeu a moto? Eu ando de moto todos os dias, mas eu gosto de moto.
desde pequeno. E aí eu tinha umas motos grandes e eu falei, vendi, comecei a ficar real com medo. Ou seja, você pode ter um bem e você deixa de ter, mesmo pagando todos os impostos absurdos que se paga no Brasil. Ou seja, nós viramos refém disso tudo. Se a verdade não for dita pelos candidatos ou as ações concretas tomadas, se torna mais uma vez uma pura narrativa e nós continuaremos vivendo nesse ciclo eterno de medo que se tornou o Brasil. Pois é, Catanduva, conhecida como a cidade feitiço, e não tem nada a ver com feitiçaria, né? Porque eles recebem muito bem as pessoas. Tô certo, Musa? Recebe muito bem. Bom, eu sou suspeito para falar, né? A família do meu pai tá lá, apesar de ser longe pra caramba e eu não ter ido assim com tanta frequência, mas de qualquer maneira seguem todos por lá. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios. Sigo aqui com os nossos comentaristas. Você, Dávila, só para a gente passar a régua em relação à pesquisa, mas também sobre a retórica que vai ser adotada por muitos candidatos no processo eleitoral, né? É importante ficar com os dois pés fincados no chão e observar o que acontece, né? Porque senão você acaba se envolvendo aos discursos fantasiosos muitas vezes, não? É isso mesmo, Caniato. Por isso não precisa escolher os 3 grandes temas. Escolha um e se identifique a sua plataforma, a sua campanha com esse tema. É isso que tem que fazer. O brasileiro quer melhorar a vida, quer viver num país melhor, ele quer essas coisas. Agora, ele precisa da ajuda. Aí quer essa ajuda dos políticos. Os políticos precisam mostrar o caminho. Afinal de contas, são eles que, por meio do nosso voto, recebem o mandato para fazer alguma coisa. Agora, o que é esta alguma coisa? É resolver qualquer um desses problemas listados na pesquisa. Segurança, corrupção ou economia. Bolso, vida e acabar com a malandragem e a sem vergonhice no Brasil. Escolha um, foque a atenção nas propostas nisso e mostre que a sua candidatura pode resolver um grande problema que atormenta o brasileiro.